Fala pessoal, então na última aula a gente falou sobre promises e hoje a gente vai ver na prática lá como refatorar, né, nossa função de callback para trabalhar com promises. Então a gente vai ver que existe um utilitário para a gente conseguir transformar o nosso callback para promise e também dá para a gente criar uma promise do zero, como a gente vai ver hoje. Então vamos lá para a prática, né, pessoal? Vou abrir aqui o VS Code. E aí eu vou criar aqui uma nova pasta, tá? Onde a gente vai refatorar lá nossos exemplos da aula 3, né, pessoal? Então, que foi nossa aula de callback. Então, vou colocar aqui aula refatorar callback. Então, vou até pegar aqui, pessoal. A gente pode copiar, né, o que estava aqui. A nossa aula de callback. E eu vou colar aqui na nossa aula 4. Bom, pessoal, então o que a gente vai fazer, né? Então a gente tem esse primeiro cenário aqui, onde a gente tinha mensagem do Rafael e do Gabriel, e como que a gente transforma isso daqui para trabalhar com promise, né? Então a gente está trabalhando com callback aqui, né? Então a gente acaba enviando a função mensagem Rafael para dentro da função mensagem Gabriel para que ela seja executada posteriormente. Então vocês vão ver que a nível de implementação, a gente tem um ganho ali de entendimento, né, da facilidade de trabalhar com as promises ali. Claro que é um exemplo simples aqui, mas para aplicações grandes isso faz muita diferença e as promises são muito utilizadas no dia a dia. Então vamos entender aqui o que a gente pode fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar nossa função de callback daqui, tá? Então tiramos a função. E vamos recapitular lá o nosso problema, né? Então eu quero exibir aqui a mensagem do Gabriel antes da mensagem do Rafael. Então como que eu garanto esse sincronismo uma vez que eu tenho ali uma função assíncrona dentro da mensagem do Gabriel? Então para fazer isso a gente vai trabalhar com promise. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova promise na mensagem de Gabriel e vou retornar essa promise para a gente trabalhar externamente ali. Então, vamos criar uma nova promise. Eu vou dar um const aqui. Vou colocar promise mensagem Gabriel. E aí, pessoal, eu vou dar um new promise, tá? Então, eu vou criar esse novo objeto aqui do tipo promise. E esse objeto, pessoal, ele tem uma função aqui que recebe o resolve, tá? E o reject. E aí eu vou criar com arrow function, tá? A gente pode utilizar o function também, tá, pessoal? Mas eu vou trabalhar com arrow functions para vocês já se familiarizarem com essa utilização de arrow functions. Bom, e aí criando essa const aqui, o que acontece? Basicamente, pessoal, a gente vai puxar esse código que a gente fez aqui do set timeout, vamos colocar para dentro da nossa promise aqui. E aí, o que acontece? Quando a gente cria uma promise, ela fica com status pendente, né? E aqui nesse caso, a gente manualmente está querendo informar, já que eu criei uma nova promise, né? Eu preciso informar quando que eu terminei de executá-la, né? Quando que ela vai estar com status fulfilled. Lembra que a gente tem três, né? O pendente, o fulfilled e o rejected. Quando que ela vai estar executada já, né? Fulfilled. Então, quando eu terminar esse set timeout. Então, aqui a gente vai colocar o resolve. Beleza? E aí, nesse resolve, pessoal, a gente pode, que é esse método aqui, a gente pode passar algum parâmetro, se a gente quiser. Esse parâmetro ele vai poder ser obtido lá no then, da nossa promise, né? Então, aqui no caso eu não vou passar nada, mas a gente vai ver um exemplo onde a gente vai receber um dado ali. Bom, então basicamente é isso. Eu tenho nossa promise agora e aí eu vou retornar essa promise, tá? Então vamos dar um return aqui, promise. E aí retornando a promise, a gente agora tem a nossa mensagem Gabriel como sendo uma promise, né? Eu retornei ela aqui. E aí o que acontece? Quando eu chamar essa função, ela me retorna uma promise. Se ela retorna uma promise, eu consigo ter o método, executar o método then, né? E aí, a partir daí, a gente consegue capturar
o dado e a informação também de que ela foi resolvida, né? Então no then aqui, supondo que deu tudo certo, afinal a gente não usou o reject, tá, pessoal? A gente poderia dar um reject aqui se tivesse alguma regra ali, enfim, eu poderia criar o reject e aí ele ia cair no ponto catch aqui. Então a gente poderia trabalhar esse cenário também. Bom, e aí aqui no ponto then, pessoal, ele executa uma outra função. E aí eu posso colocar direto aqui a mensagem Rafael. Então, colocando aqui, ele vai executar essa função depois de terminar de resolver o mensagem Gabriel. Então, esse aqui eu posso remover. E aí, se a gente testar aqui, pessoal, vamos acessar aqui o nosso aula 04 aqui. E eu vou download index.js. Então vejam que primeiro a mensagem do Gabriel, bebam água, e depois ele mostra a mensagem do Rafael. Então eu consegui garantir o sincronismo aqui de uma forma bem simples utilizando o promise. Então eu criei uma nova promise. Essa nova promise ela recebe uma função que vai ter os parâmetros resolve e reject. Na verdade são dois métodos ali, duas novas funções, né? Que eu vou informar quando que eu terminei de resolver a minha promise ou se deu algum problema eu vou dar um reject na nossa promise, tá, pessoal? Então é para isso que ela é utilizada aqui. Então, quando eu der o console log, quer dizer que eu terminei de executar e eu posso resolver minha promise e continuar aqui com o ponto then. Beleza? Então, assim a gente conseguiu refatorar ali o que a gente estava trabalhando antes com callback para promise e vejam que não tem nada de execução de função aqui em relação à mensagem Rafael dentro da função do Gabriel, né? Então a gente evita de criar aquele monte de callback aninhado, né? A gente vai trabalhar com then aqui, com then, com cat, então fica um código muito melhor de se trabalhar. E aí, pessoal, a gente tem um outro cenário que é o nosso index 2, né? Lembra-se que a gente estava lendo um arquivo e aí depois de ler esse arquivo a gente pegava essas informações e dava um console log na tela, né? Então a gente está resolvendo com callback, só que isso daqui já é uma função pronta já, né, pessoal? Então tem como transformar funções prontas de terceiros, né? Ou do próprio Node, mesmo caso esteja trabalhando com callback e a gente queira trabalhar com promise, a gente consegue fazer isso utilizando o Promisify. O Promisify pode ser importado de uma biblioteca de utility, né, do Node, e aí a gente vai fazer esse import aqui. Então, import, como tem muitas funções nesse útil, né, do Node, eu vou pegar apenas o Promisify, tá, pessoal? Então, Promisify. E aí, pessoal, o Promisify ele vem da útil. Beleza? E o que esse Promisify faz, pessoal? Basicamente, ele consegue entender a nossa função de callback e transformar ela em promise. Vai fazer aquele processo que a gente fez manualmente, né, no exemplo 1, ele vai fazer de forma automática para a gente na função de terceira ali, no caso, na nossa própria função ali do read file, né? Então vamos criar aqui, né, um novo read file. Então vou criar aqui uma const read file e eu vou chamar de promise, tá? Read file promise. E o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o promisify, pessoal, promisify, e vou passar para ele a função que eu quero transformar em promise. Então é o nosso fs.readFile. E aí, olha só que bacana. Agora a gente consegue usar a função readFile como se fosse uma promise. Então, vamos dar uma refatorada aqui na nossa função, né? Eu vou até deixar o código aqui para a gente comparar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o nosso readFile promise, tá? E aí, eu vou passar por parâmetro o arquivo que a gente quer ler. E aí, depois que ele terminar de ler esse arquivo, né, eu vou ter o ponto .then. E aí, eu consigo acessar através de uma função aqui, né? Consigo acessar as informações. Lembra-se que a gente falou de enviar parâmetros no resolve, né? Nesse caso aqui, como o retorno tem os dados, que é a informação ali do nosso texto, né, que está sendo lido, do nosso JSON, então eu preciso pegar eles aqui. Então, eu vou dar um dados,
E aí eu consigo dar um console.log aqui, né? Vamos pegar essa estrutura que a gente já tinha aqui, né, dos alunos. E olha só, agora a gente consegue pegar esses dados, preencher na variável de alunos e continuar com o console log aqui normalmente. Então vamos ver se isso aqui funcionou. Eu vou dar um node index2.js e olha só, está funcionando da mesma forma, só que a diferença é que agora a gente está trabalhando com promise. Então vejam que ao invés de trabalhar com uma função de callback aqui, né, e tratar o erro dessa forma, com o if, né, e tudo mais, a gente consegue trabalhar com promise aqui, né. Então vamos testar lá o nosso caso de erro, né. Então o erro a gente falou que pode trabalhar com cat. E novamente ela recebe uma função, né, e aí aqui vai ter o erro, tá pessoal? Então vou dar um console.error no nosso erro. E aí, vamos ver aqui se eu alterar o nome do arquivo e tentar executar novamente. Vejam que ele retornou o erro aqui para a gente, né, pessoal? Então, eu consigo tratar esse erro e novamente, caso eu queira continuar executando, eu consigo, porque tanto o then quanto o cat retornam promise. Então, eu consigo colocar aqui, continuar colocando, né, ponto then, e aí a gente consegue trabalhar tanto o retorno do cat quanto o retorno do then, tá, pessoal? Então a gente consegue ir trabalhando isso, né? A gente vai ver alguns exemplos depois de trabalhar com mais de um ponto then, mas só para vocês entenderem que existe essa opção e vejam que o código fica muito mais organizado, né? Fica muito mais claro que eu estou lendo um arquivo e aí depois de terminar de ler esse arquivo, eu vou receber os dados nessa função, né? Com o arrow function, e aí a gente consegue exibir da mesma forma que a gente estava trabalhando. Beleza? Então, só para vocês entenderem que existe essa opção de trabalhar com o Promisify, que está no útil, né, do próprio Node mesmo. Eu não precisei instalar a dependência externa. Isso daqui é do Node. E aí a gente consegue trabalhar nesse formato. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí como trabalhar com Promise. A partir de agora a gente vai continuar trabalhando com Promise e a gente vai ver aí mais uma forma de trabalhar mais simplificada ainda com Promise. Beleza? Então vejo vocês na próxima aula. Valeu, pessoal!